Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre xantomas e dermatoses nutricionais. Eu adicionei algumas aqui que também não são necessariamente nutricionais, mas são metabólicas, tá? Para ficar tudo no mesmo contexto. Mas antes, eu queria bater um papinho com vocês sobre o que precisa para ser aprovado no TED. Eu sempre mostro essa foto aqui, essa foto ela tem um valor sentimental muito grande para mim. É uma foto no meu antigo apartamento, quando eu era R3, finalzinho da R3, eu e meu grupo todo de residência, meus R iguais, estudando para a prova de título. E hoje, pensando no que eu ia falar para vocês com relação a passar na prova de título, eu lembrei de uma coisa e eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, eu acho que nem meus colegas sabem. Quando eu entrei na residência de dermato da USP, eu achava que quem estava lá era inteligente demais. Eu pensava assim, meu Deus, esse pessoal, eu tô rodeada por um bando de gênios. Eles sabem tudo, eles tiraram notas altíssimas na prova. Eu não sou tão genial. Será que eu vou dar conta de acompanhar? Será que eu vou dar conta de passar no título, de fazer as provas da residência, enfim? E eu terminei a residência e fui aprovada na prova de título com uma nota altíssima, que eu nem sabia que eu era capaz de fazer uma nota dessa no TED. E isso, ao longo do tempo, me trouxe uma reflexão que eu sempre tive, mas esse foi um dos momentos que corroborou muito. Quem se dá melhor no TED não é a pessoa mais inteligente. Então, se você tá como eu tava, com aquela crença limitante de que não, quem passa é um bando de gênio, é só quem fez residência X ou Y. Todo ano alguém de tal residência não passa. Ah, e detalhe, tá? Nós fomos a primeira turma em muitos anos que todos foram aprovados na prova de título. E isso, para mim, se deve a um fator. Quem vai melhor no TED não é o mais inteligente, é quem estuda certo. Estudar para concurso, estudar para prova não é a mesma coisa que estudar para a vida, que estudar para o consultório, que estudar para cosmiatria e etc. Estudar para a prova exige método e disciplina. E ser o método certo, tá? Então eu vou contar para vocês como a gente estudava. Na nossa época não existia Medical of Derma, infelizmente. Eu vou contar para vocês como a gente estudava e o que fez nós sermos a primeira turma em muitos anos que todos os residentes foram aprovados naquele ano. Nós estudávamos o aprendizado baseado em questões. Ah, Isa, vocês liam livros, resumos? A gente até lia, mas isso, gente, a gente não grava muito lendo. Eu bato nessa tecla sempre. A gente grava, o jeito que a gente mais grava na vida alguma coisa é ensinando, tá? Isso é um fato. Mas logo abaixo disso é fazendo. Fazendo o quê? Para uma prova de concurso, fazendo questões do concurso, tá? Então, aprendizado baseado em questões. Nós nos reuníamos, resolvíamos questões e um ensinava para o outro por que aquela era a resposta correta. Nós fizemos isso com anos de prova e repetidamente. Nós nos encontrávamos uma vez por semana para fazer esse tipo de exercício. E isso fez com que a gente tivesse um aprendizado muito direcionado para a prova e fez com que nós fôssemos todos aprovados. Então, não é o mais inteligente que se dá melhor no TED, é quem estuda certo. Você pode pegar um Einstein, se ele não estudar baseado em questões, muito provavelmente ele não vai passar na prova de título assim de primeira, de sopetão, tá bom? Então, esse é o meu recado para vocês: estudem certo, estudem com a metodologia que aprova, que é a metodologia baseada em questões, e foi baseada nessa metodologia que o Metcalfe foi criado. E agora vamos falar de xantomas. Escolhi esse tema porque faz alguns anos que ele está aí aparecendo e não é um tema muito intuitivo, não é uma coisa que a gente vê na prática. Então eu quis falar de xantomas e também das metabólicas nutricionais. Nós dividimos os xantomas de forma didática, os xantomas que vocês precisam conhecer para a prova, em três. Os xantomas que são associados a alguma dislipidemia, então aumento de colesterol no sangue, aumento de triglicérides. Os xantomas que
relacionados à dislipidemia, eles são ali um acúmulo de gordura pontual, mas você não vai ter colesterol nem triglicérides altos no sangue. E os xantomas tanto faz, que podem ou não ser associados à dislipidemia. Vamos começar falando dos associados às dislipidemias. Nós temos dos xantomas associados à dislipidemia, o xantoma eruptivo, que nada mais é do que um surto de pequenas pápulas amareladas, que quando você olha parece uma bolinha de gordura embaixo da pele, bem superficial, que é o que a gente desconfia que é um xantoma. A gente olha e fala, parece uma gordurinha abaixo da pele. E eles podem surgir em área de trauma ou cicatriz, é a kebnerização do xantoma eruptivo. Ele acontece, gente, classicamente, nos últimos anos, sempre que caiu na prova, ele queria que você soubesse essa informação. Xantoma eruptivo acontece com um aumento abrupto dos triglicerídeos. Lembrar que aumento de VLDL, quilomicrons, o que ele quer te dizer é aumento de triglicerídeos. Então, ele pode rebuscar ali a informação. Mas VLDL, quilomicron aumentado é triglicerídeo. E lembrar que as causas comuns de hipertrigliceridemia são síndrome nefrótica, diabetes mellitus e uso de isotretinoína, muito importante para o dermatologista. Então, lembrar sempre disso, ter isso em mente, porque às vezes ele vai te dar uma dica que usou isotretinoína, ou se não, tem síndrome nefrótica e apareceu com pápulas amareladas disseminadas de uma hora para outra. Isso é xantoma eruptivo até que se prove o contrário. Eu já tive um caso na minha prática de xantoma eruptivo. Eu brinco que, graças a Deus, eu já dava essa matéria, porque era um caso difícil de diagnóstico, já tinha sido comido pólen várias vezes. A minha paciente veio, uma paciente de cosmiatria, que um dia falou, doutora, eu tô com umas alergias embaixo do braço. E eu olhei, xantoma eruptivo. Eu falei, isso parece um xantoma. Você tem histórico de triglicérides alto? Ela falou, tenho, familiar. E você está tratando? Não, não tô, eu parei o remédio. Falei, meu Deus. Coletei a biópsia. Encaminhei ela para coletar o triglicerídeo sérico. O marido dela era cardiologista. Ele disse que quando furou para coletar, saiu lipêmico, saiu gordura no sangue. Ela estava com milhares de triglicerídeos, eu não lembro agora o valor, mas era muito, muito alto, correndo risco de fazer uma pancreatite. Então, gente, isso é muito importante. Parece besteira, mas eu já tive no consultório privado. Xantoma tendinoso, nada mais é do que uma bolota de gordura, um xantoma no tendão, principalmente das mãos, dos pés, no tendão de Aquiles e no tornozelo. Ele é causado por hipercolesterolemia, classicamente, ok? E geralmente familiar. Por quê? Gente, essas dislipidemias que cursam com altíssimos níveis de lípides, de colesterol ou de triglicérides, geralmente são familiares. Difícil uma pessoa ter de forma adquirida, pode acontecer. Mas geralmente tem alguma deficiência ali genética que faz aumentar tanto assim os lípides séricos. E menos comum hipertrigliceridemia. Isso é muito importante, porque a prova de título já cobrou dos xantomas que eram classicamente por colesterol, falando assim, é classicamente por triglicérides. Não, classicamente o tendinoso e o tuberoso são por colesterol. Pode acontecer com hipertrigliceridemia? Pode, mas não é o mais comum, ok? Se ele falar pode, é uma coisa. Se ele falar que classicamente, não, ok? E o xantoma tuberoso são nódulos de aspecto amarelado que não ulceram nas áreas de extensão ou de pressão. Também por hipercolesterolemia. É relatado uma alteração enzimática que é a disbeta-proteinemia, muito associada a xantoma tuberoso. E pode ser por triglicérides aumentado? Pode, mas não é o mais clássico. Coloquei aqui em seguida algumas imagens para vocês verem. Xantoma eruptivo, várias papulinhas amareladas que aparecem num piscar de olhos. Xantoma tendinoso, bolas amareladas de gordura sobre os tendões. E xantoma tuberoso são nódulos maiores de gordura nas faces extensoras ou áreas de apoio, áreas de pressão. Aqui a imagem em maior aumento só para vocês verem. Eruptivo, papulinhas. Tendinoso sobre os tendões,
tuberoso, são bolas maiores e nódulos maiores e geralmente são em áreas de extensão e de apoio. E os xantomas não associados a dislipidemias. Nós temos o xantoma verruciforme, que é esse da imagem, que acomete indivíduos de meia idade, geralmente nas mucosas, então região oral, região genital. São lesões localizadas, geralmente únicas, e apesar de terem essa característica xantomatosa, e se você biopsiar vem xantoma, os lípides são normais. A gente não sabe por que eles acontecem, ok? E o xantoma inflamatório, que nada mais é do que machucou, deposita gordura ali. Então, qualquer pessoa pode ter, menino, ralou o joelho. Pode haver um depósito de gordura ali na fase de cicatrização. Isso é um xantoma inflamatório, ele é induzido pela inflamação. Ele não tem nada a ver com níveis séricos, nem de colesterol, nem de triglicérides, ok? Então, os dois que não têm a ver com lípides no sangue são verruciforme, lesão oral que parece uma verruguinha, e inflamatório, lesão sobre área machucada, sobre cicatriz. E os xantomas tanto faz? Xantoma tanto faz tem um tipo, que é o xantoma plano, e ele pode ou não estar associado a dislipidemias. Isso depende do subtipo de xantoma plano que ele é. O xantoma plano mais comum é o xantelasma. O xantelasma é aquela plaquinha amarelada na região periorbital, que são lesões planas que você quase não palpa o relevo. É importante lembrar que 50% dos casos de xantelasma vai acontecer sem alteração de lípides e 50% pode ter alteração, ok? Xantoma estriado palmar. Xantoma estriado palmar são deposições de gordura, então estrias amareladas aqui nas estrias palmares. Geralmente elas são planas também e essas têm associação com dislipidemia. Então o xantoma estriado palmar, ele é o tipo de xantoma plano, ele é o sobrenome do xantoma plano que tem relação com dislipidemia. E aí pode ser colesterol ou triglicérides. Já o xantoma plano generalizado, que é como se fossem essas alterações, mas no corpo inteiro, placas amareladas, ele é associado a distúrbios hematológicos. Então, geralmente tem hemopatia monoclonal, pode ser um caso de mieloma múltiplo, pode ser um caso de linfoma, de doença de Castleman, enfim. Ok? E aqui os exemplos de imagem, xantelasma, todo mundo já viu, isso aqui é diagnóstico de metrô, a gente vê direto. Xantoma estriado palmar e xantoma plano generalizado. Olha como parece que é um cobertor de xantomas. E aqui coloquei em maior aumento para vocês verem. Xantelasma, placa amarela na pálpebra. Xantoma estriado palmar, depósito de gordura aqui nas estrias palmares. E xantoma eliminado, placas amareladas difusas. Doença hematológica. E aqui, gente, tá uma que não é nutricional, porém, eu acho importante colocar ela aqui porque ela é uma doença relativamente simples, tem poucas coisas que a gente precisa saber e ela é uma doença de depósito metabólico, tá? Então, como eu vou falar de algumas outras de depósito metabólico, eu inseri lipoidoproteinose aqui para ela não ficar jogada no material. A lipoidoproteinose nada mais é do que uma doença autossômica recessiva que corresponde a uma mutação no gene ECM1, Extracellular Matrix 1, é de matriz extracelular. Essa doença cursa com a infiltração de material hialino na pele e na orofaringe. Primeiro, gente, a gente vai ter sintomas de deposição na orofaringe. Por isso que o primeiro sintoma de lipoidoproteinose é choro rouco. O lactente tem choro rouco. Depois, na primeira infância, ele vai ter bolhas que se rompem e deixam cicatrizes. Parecem umas lesões cicatriciais atróficas, principalmente nas áreas de trauma. Depois, ele vai começar a ter na infância, adolescência, a blefarose moniliforme, que eu vou mostrar a foto para vocês, que são pápulazinhas brancas que parecem pérolazinhas ali na margem ciliar. E no futuro, na infância, adolescência, mais tardia,
placas infiltradas queratósicas nos membros que lembram xantoma. Então, aqui é uma imagem para vocês verem o depósito na orofaringe, onde a gente consegue observar a olho nu. E aqui a blefarose moniliforme, que são essas continhas, essas papulazinhas esbranquiçadas na margem ciliar. Isso é patognomônico de lipoidoproteinose. Eu lembro de uma vez que eu era R2, eu estava começando a dermato, e propriamente dita, né? E a gente apresentou um caso que um menino, assim, não dava para saber o que ele tinha umas placas queratósicas, algumas áreas que pareciam cicatriz. E aí a gente mostrou o caso para o chefe e ele falou assim, fecha o olho. Olhou e falou, lipoidoproteinose. Porque só tem uma coisa que dá blefarose moniliforme, lipoidoproteinose. E naquela hora você pensa assim, meu Deus, estou rodeada de gênios, né? Mas é verdade, é um diagnóstico super difícil, é um diagnóstico terciário. E agora nós vamos entrar nas hipovitaminoses. Falando das vitaminas, gente, é importante a gente lembrar que existem vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, que são vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, a gente pode ter intoxicação dessas vitaminas. Então, a hipervitaminose é uma coisa a ser considerada. Já nas hidrossolúveis, como elas vão embora na urina, a gente não tem o risco de ter uma hipervitaminose, geralmente, ok? Então é por isso que a gente brinca que quando tá tomando complexo vitamínico à torta direita, tá fazendo um xixi bem caro. Por quê? Porque a maioria das vitaminas, as que não são do grupo ADEC, elas são liberadas na urina. Então, grupo B, vitamina C, etc. Começando pela vitamina A. A vitamina A, quando está abaixo, a hipovitaminose A, ela dá a sensação de olho seco, xeroftalmia, pele seca, xerose cutânea e hiperqueratose pilar. Ela é responsável, a hipovitaminose A, por um quadro cutâneo chamado frinoderma, que corresponde a pápulas foliculares, geralmente nos membros, mas não só, tá? Esse paciente da foto, ele tem nos membros e tem também no tronco. É como se fosse uma queratose pilar bem exagerada. E no anátomo patológico, a gente vai ver uma hiperqueratose ao redor do folículo. Mas, como a vitamina A ela é lipossolúvel, também é importante a gente lembrar da hipervitaminose A. E como a isotretinoína é um derivado da vitamina A, a gente tomar muita vitamina A é como se a gente estivesse tendo um efeito isotretinoína Rocutan-like. A gente pode ter secura na pele, secura nos olhos, pseudotumor cerebral, lembra que é um efeito colateral que isotretinoína junto com tetraciclinas pode causar o pseudotumor cérebro ou a hipertensão intracraniana benigna? Hepatotoxicidade e queda de cabelo. Lembrar do Rocutan e tudo que o Rocutan pode causar. Já no grupo B, nós vamos ter uma característica muito importante, frequentemente cobrada, que é comum a todas as vitaminas B. Então, de B1 a B12, se a gente tiver uma hipovitaminose, a gente pode ter queilite angular e glossite, língua despapilada, língua avermelhada, um vermelho brilhante, porque ela tá lisa, tá sem papilas, tá? E lembrar, então, o grupo B de boca, pode dar queilite e glossite. Isso é comum a todo o grupo B e a deficiência de ferro também pode causar, tá? Começando pela B1, que é a tiamina. A tiamina, ela, na deficiência, ela causa o beriberi, que é uma alteração principalmente neurológica e que causa insuficiência cardíaca, tá? Os sintomas cutâneos não são tão específicos. A B2 é a riboflavina. E a riboflavina já causa uma síndrome um pouco mais específica para dermato, que é a síndrome oro-óculo-genital. A síndrome oro-óculo-genital nada mais é do que conjuntivite, queilite e glossite, mais lesões que lembram dermatite seborreica nas áreas genitais e intertriginosas. Então, síndrome oro-óculo-genital, lesões de dermatite seborreica, símile, queilite, glossite, conjuntivite, é pela falta de B2, a riboflavina.
Na hipovitaminose de B3, nós temos um quadro que se chama pelagra. Lembrar que B3 é igual a niacina ou niacinamida. Então, para lembrar, esse mnemônico foi um colega que estudava comigo lá para a prova de R1 que ensinou para gente. Ele falou, para lembrar que pelagra é por B3 e B3 é niacina, eu penso em triacina. Então, só para lembrar, triacina é a niacina, causa pelagra. Por que tri? Tri porque é B3 e tri porque a pelagra tem os 3 Ds, que é a clínica: diarreia, dermatite e demência, tá? Então, são as alterações cutâneas, gastrointestinais e neurológicas. Geralmente, no nosso meio, a gente observa a pelagra ou se o paciente for desnutrido ou se ele for um alcoolista grave, ok? E pacientes que usam 6-mercaptopurina ou 5-fluoracil também podem ter esse quadro. Muito importante lembrar uma doença que causa um distúrbio metabólico que parece muito na clínica com a pelagra, que é a doença de Hartnup. A doença de Hartnup é um distúrbio metabólico recessivo que prejudica a absorção de triptofano, que é um aminoácido essencial, ou seja, a gente precisa dele para formar outras moléculas, que se transforma em niacina. Então, por isso que não tem triptofano, não consegue absorver, a gente também não vai ter niacina, e é por isso que é um quadro pelagra-like. Não é pela deficiência da niacina em si, mas por a deficiência de um precursor, doença de Hartnup. E essa não vai ser por desnutrição, é uma doença genética. E a clínica da pelagra. Muito importante a gente pensar que tem uma lesão aguda e uma lesão mais crônica. Na lesão aguda, é muito eritema, edema, bolhas e descamação. A descamação é frequentemente descrita como pelagrose, do que uma descamação em escamas densas e amarronzadas. E o que deflagra a lesão de pele é a exposição solar. Então, as lesões vão ser em áreas fotoexpostas. Uma área muito típica é o V do decote, e essa descamação pelagroide no V do decote, por hipovitaminose B3, ela tem um nome especial que se chama colar de casal. É o nome que deram para essa característica da pelagra. Nas mucosas a gente vai ter quelite angular e edema doloroso da mucosa oral, lembra? Vitamina B pode causar. E pode haver um quadro neurológico e ou psiquiátrico, inclusive com neurite e mal perfurante plantar. Isso é possível, tá? Lembrar, diarreia, demência e dermatite. Pele, gastrointestinal e neurológico. Aqui, mais uma imagem clínica de descamação pelagroide, para vocês verem escamas densas e marrom, geralmente mais na fase crônica. E aqui, mais de perto, essa dermatite toda em área fotoexposta, incluindo colar de casal. Continuando nas hipovitaminoses B, vamos pensar na B6. A B6 é a piridoxina. Quando a gente tem uma deficiência de piridoxina, a gente pode ter um quadro pelagra símile, mas geralmente mais leve, mas o mais importante é o acometimento neurológico, principalmente com convulsões. É por isso que às vezes a gente repõe B6 em quem usa isoniazida, tratando tuberculose, por exemplo. Porque a isoniazida atrapalha a absorção de B6 e com isso a gente pode ter sintomas neurológicos, sendo mais comum a parestesia. E a vitamina B7 é a famosa biotina, que é tão famosa pelos cabelos, e realmente a falta de biotina pode causar alopecia, mas é uma causa extremamente rara. Então, raríssimas vezes que um paciente chegar no seu consultório com eflúvio vai ser por biotina, tá? É mais comum quando a gente tem a deficiência da biotinidase, mas isso é uma questão genética, também associado a comer muito ovo cru, enfim, mas isso é muito raro. Estou falando mais para a vida, não tanto para o TED. E além disso, a gente pode ter conjuntivite e eczema por falta de biotina. E a hipovitaminose de B12, a gente vai ter que
só para vocês lembrarem, todas as do grupo B, mas também podemos ter uma hiperpigmentação difusa cutânea, incluindo nas unhas, anemia megaloblástica, lembra? Anemia macro-macro, que você dosa e é por falta de B12, e neuropatia com parestesia e também outros sintomas neurológicos, esquecimento, letargia. E a hipovitaminose C? Lembrar que o C, a vitamina C é o ácido ascórbico. A deficiência C causa o escorbuto. E o que o escorbuto causa na pele? Pelos tortuosos, que geralmente têm o formato de saca-rolha, eritema e hemorragia ao redor dos folículos, petequias e equimoses, hiperqueratose folicular, então fica parecendo uma queratose pilar com um hematoma ao redor, eritema, edema e hipertrofia gengival, erosões gengivais e sangramentos. Então, tudo isso pode se manifestar para o dermatologista. Eu já tive um caso na residência de escorbuto, um paciente com uma deficiência mental que se alimentava de forma muito restrita e ele teve, parecia uma queratose pilar com púrpura ao redor e os pelinhos em saca-rolha. Era escorbuto. Aqui só uma imagem em maior aumento para vocês verem, tá? Que as hemorragias são bem perifoliculares. Aqui não, aqui é uma equimose maior, mas aqui é bem perifolicular, púrpura. E agora vamos falar das alterações no metabolismo dos sais minerais. Pensando primeiro no cálcio. Gente, existe de alteração no metabolismo do cálcio duas condições diferentes, porém importantes para a dermatologia. Uma delas é a calcificação, que é depósito de fosfato de cálcio. Outra delas é a ossificação, que é o depósito de hidroxapatita. Elas são diferentes. O que cai, em geral, é calcificação. Por isso que é nela que a gente vai focar, ok? O distúrbio do cálcio, ele ocorre em 4 formas. Calcificações distróficas, calcificações metastáticas, calcificações idiopáticas e calcificações iatrogênicas, como por exemplo, foi fazer uma reposição de cálcio, extravasou e ficou com um depósito de cálcio na pele. Ou um curativo com alginato de cálcio que rompeu e depositou na pele, tá? As calcificações distróficas, elas acontecem em cima de um dano tecidual. Então, machuquei a pele e ficou uma calcificaçãozinha. Já as calcificações metastáticas acontecem por um distúrbio no metabolismo do cálcio. Então, para lembrar, distrófica, D de dano no tecido, e metastática, MET de metabolismo. As calcificações distróficas vão ocorrer em tecidos que foram lesados e não existe alteração do metabolismo do cálcio. Exemplos: calcificação na dermatomiosite, na síndrome CREST, calcificações em infecções, já viram? Às vezes você vai tirar uma radiografia do pulmão, a pessoa teve tuberculose, está lá calcificado, um nódulo calcificado. Calcificação em tumores e calcificação após um trauma. Já as metastáticas ocorrem porque o cálcio deposita no sangue, deposita no tecido porque está muito alto no sangue. Então, ela ocorre em consequência de uma alteração no metabolismo. Exemplo: hiperparatiroidismo, hipervitaminose D, doença renal crônica gerando calcifilaxia ou calcificação nodular benigna e calcinose tumoral. Isso aqui é um caso de calcifilaxia, essas lesões mais estreladas que depositam e infartam a pele pela oclusão. Já nas calcificações idiopáticas, a gente não consegue identificar nem dano tecidual, nem alteração do metabolismo. Exemplo: nódulos calcificados idiopáticos do escroto, nódulo calcificado subepidérmico, que às vezes a gente via na residência, e calcinose tipo milha, que é comum na síndrome de Down. E o cobre, metabolismo do cobre. Então vamos começar falando sobre a deficiência. No cobre é importante duas alterações, tanto o hipo quanto o hiper, tá? Então vamos começar falando do hipo, da deficiência. A deficiência de absorção causa geralmente a síndrome de Menkes
ou doença dos cabelos encarapinhados. Para não dizer cabelo ruim, né? Falaram encarapinhados, que é aquele cabelo impenteável, aquele cabelo bem com a haste alterada, com a textura alterada. Geralmente, os cabelos são mais esparsos, com alteração de haste e a pele é bem pálida. Mas o excesso do cobre causa também uma doença de depósito que se chama doença de Wilson ou degeneração hepatolenticular. Isso faz acumular cobre no fígado, nos rins, no sistema nervoso, nos olhos e podem acontecer distúrbios neurológicos, hepatite, depósito na córnea e coloração azul da lúnula das unhas, ok? Então, nós temos esses dois extremos, mas para dermato, a importância maior é na deficiência de cobre. A síndrome de Menkes é uma doença autossômica recessiva ligada ao X, que tem uma mutação no gene ATP7A. Ela cursa com a disfunção de uma proteína que transporta cobre para dentro do organismo. E o diagnóstico é feito pela clínica por achados microscópicos da haste do cabelo e teste genético. O prognóstico é reservado porque geralmente a deterioração neurológica ela vai ser progressiva. Aqui eu coloquei uma imagem dos cabelinhos que são mais comuns na síndrome de Menkes. É um cabelo fininho, bem frágil, com a textura bem alterada. Na clínica a gente vai ver pele muito branca, cabelos muito claros, haste do cabelo, além de anemia, neutropenia e atraso no desenvolvimento. Deficiência de ferro. É importante a gente lembrar as manifestações dermatológicas da deficiência de ferro. O TED não vai te cobrar anemia, hipomicro, acho muito difícil que ele cobre isso. Mas as manifestações dermatológicas a gente precisa saber. Que são queilite angular. Lembra que eu falei que queilite também tinha na deficiência de ferro? Coeloníquia, que é a unha em formato de colher virada para cima, a lâmina ungueal. Prurido, principalmente genital, eflúvio telógeno, por isso que a gente dosa a ferritina na investigação, e palidez de mucosas pela anemia. O excesso de ferro também é prejudicial. Geralmente ele acontece na hemocromatose, que cursa do ponto de vista dermatológico, né? Que é importante a gente saber? Que o paciente vai ter uma hiperpigmentação difusa, vai ter cirrose hepática e diabetes mellitus. É mais comum em homens adultos e geralmente é autossômica recessiva. Então, para gravar, eu brinco que é um homem diabético, bebum, cirrótico, bronzeado, tá? É uma diabetes bronzeada, que é a doença que a hemocromatose causa. E a deficiência de zinco? Gente, a deficiência de zinco pode ser genética ou adquirida. A genética é por falha na absorção e ela causa um quadro na criança que se chama acrodermatite enteropática. Já a deficiência adquirida, ela pode ser por desnutrição ou por má absorção de outras fontes, não pelo distúrbio genético. Então, por exemplo, uma doença de Crohn, que vai cursar com má absorção intestinal. Para nós é muito importante aprender a acrodermatite enteropática. Ela é uma doença autossômica recessiva, cursa com baixa absorção de zinco e o quadro clínico começa quando a criança para de mamar, porque enquanto ela está mamando leite materno, existe um aporte de zinco até que considerável, que consegue balancear essa desabsorção. Depois, ele não consegue mais. Então, quando para de mamar, a criança começa a ter diarreia e alopécia. Essa é a tríade da acrodermatite enteropática: dermatite, diarreia e alopécia. O diagnóstico pode ser dosando zinco ou fosfatase alcalina. Se você tiver num serviço que não tem dosagem de zinco, você pode dosar fosfatase alcalina, ela vai estar reduzida e isso sugere fortemente que você esteja, se a clínica for compatível, frente a um caso de acrodermatite enteropática. Do ponto de vista dermatológico, o paciente vai ter uma dermatite, um eczema bem grave de mãos, pés, áreas periorificiais e
Isso inclui região genital, como ao redor do ânus e da vagina, por exemplo. O paciente também vai ter fotofobia, alopécia, diarreia, infecções frequentes, porque o zinco é importante para a imunidade, e baixo peso. Aqui é um exemplo de uma foto em que o paciente está com um eczema bem grave na região genital, nas mãos e nos pés. Então, acrodiacral. Aqui as imagens em maior aumento, então, ao redor da genital, nas mãos, nos pés e genital e periorificial ao redor da boca e do nariz. Isso é acrodermatite enteropática. E quais as mensagens que eu quero que vocês levem para casa? Alguns dos recadinhos que eu considero muito importante vocês irem sabendo para a prova. Primeiro, lipoidoproteinose. Quero que vocês lembrem que começa com rouquidão, porque deposita na orofaringe, e a blefarose moniliforme, aquelas pérolazinhas ao redor, ali na margem ciliar, são patognomônicos. Lembrar que Hartnup, síndrome de Hartnup pode causar um quadro pellagra-like. Lembrar que síndrome de Menkes é por deficiência de cobre. Lembrar que deficiência de complexo B e ferro causa quelite e glossite. E lembrar que a deficiência de zinco causa acrodermatite enteropática, se ela for por causa genética. E muito, muito importante, você que é nosso aluno, resolva as questões do banco. Isso é muito importante. Resolver as questões ajuda você a estudar certo, direcionado para a prova. E complementa o aprendizado da aula expositiva. Faz a gente lembrar e absorver informações novas. Então é muito, muito importante. Eu sempre bato nessa tecla. Beijo e até logo!